Salve, nação! Não sei vocês, mas eu tô sem conseguir dormir pra amanhã, pra final, meu Deus, eu tô ficando maluco. Uma semana já senti a camisa do Flamengo. Todos os dias com a camisa do Flamengo. Tô ficando louco, ansioso demais, mas eu tô muito positivo que a gente vai ser campeão disso daí. E já chega largando um like também aí, vamos fortalecer. Só quem vai ser campeão joga like aí e vamos acompanhar o debate aqui, os comentários do pessoal da ESPN. Exatamente para ilustrar o que o Pedro está falando. Vamos lá. O torcedor do Flamengo pensa muito na final da Libertadores, pensa muito no possível título brasileiro, vocês estão à frente, quer muito saber também já do ano que vem. Você tem contrato até o final desse ano. O que você pode dizer para o torcedor do Flamengo sobre a sua permanência do ano que vem ou não? O que pesa nesse momento para isso? A única coisa que passa pela minha cabeça é dar o caminho para os jogadores dessa final. Não é momento de falar de contrato de ninguém, de permanência, de saídas. Vamos ver o que vai acontecer nessa final, na reta final do Brasileiro também. Depois, sem nenhuma dúvida, todo mundo sabe o amor que eu tenho pelo Flamengo e isso é muito, muito claro e muito transparente. Resultado de amanhã do Campeonato Brasileiro pesa para esse seu desejo de permanência ou não? Desculpa. O resultado de amanhã, um título ou não, o título brasileiro, confirmado ou não, pesa para o seu desejo de permanência? Bom, isso o Flamengo se vive dia a dia. A exigência aqui é muito alta, não só minha, nem do presidente, dos torcedores, do clube em si. E, como eu falei, o mais importante é vencer o jogo, não é o individual de ninguém. Foi bom para a gente ilustrar esse papo com o Pedro Ivo e assim, vamos lá. Tinha até uma questão, poxa, mas quem vai estar mais pressionado em caso de derrota? É o Abel, porque vai passar um ano em branco, vai ter sido eliminado 2 vezes pelo Corinthians e 2 vezes pelo Flamengo. Mas é o Felipe. Porque o Felipe, ele vai ter perdido para o Palmeiras a final da Libertadores, e aí vai ser a segunda vez que o Flamengo vai perder uma final de Libertadores, como se ele tivesse a ver com a outra, embora ele estava como jogador, né? Mas o pessoal coloca tudo isso no pacote, né? O que a gente está conversando aqui, que parece que justamente aquilo que a gente mais pede, que é o respaldo, o acreditar no trabalho, ter o projeto, ter o planejamento, vai prevalecer em detrimento de qualquer coisa que acontecer aqui amanhã. É aquilo que a gente tanto defende, né? Eu acho que assim, primeiro que a gente tem até um vício nosso, né? Essa pergunta que você fez, a coisa do pressionado. Quem vai estar mais pressionado? Porque é a lógica do futebol brasileiro. Quando alguém perde, e alguém sempre tem que perder no futebol, é meio lógico isso, né? Quando você disputa uma final, um vai perder, o outro vai ganhar. E quando alguém perde, a gente sempre já se pergunta antes da final, quem fica mais pressionado? Nesse caso, obviamente, não haveria, não há motivo para que nenhum dos técnicos seja pressionado. E acho que aí são casos distintos. No caso do Palmeiras, a presidente do Palmeiras, acho que tem deixado muito claro, absolutamente claro, que o prestígio, no caso dela, quando ela fala em prestígio, esse prestígio é um fato. É de verdade. Porque a gente lembra que quando a torcida do Palmeiras mandou o Abel para aquele lugar depois da eliminação para o Corinthians, 2, 3 dias depois, ela foi para a sala de imprensa e falou, olha, queria informar que eu quero renovar o contrato com o Abel Ferreira. Como quem diz, aqui a pressão não vai chegar. Eu tenho várias críticas que acho que podem ser feitas à Leila Pereira do ponto de vista político, mas neste aspecto de não se render à pressão de torcedor, ao momento, à emoção e tudo mais, ela realmente acho que é um ponto completamente fora da curva. E no Flamengo, acho que é o que o Pedro falou. A gente também não tem nenhuma indicação de algo diferente, até porque, convenhamos, não faria sentido nenhum. Claro. Ainda que, né, no caso de uma eventual derrota, a gente saiba que, assim como o Abel, vai ter um monte de gente falando que ele perdeu, foi o técnico que perdeu, porque o elenco do Flamengo é melhor, e porque isso, porque aquilo. E aí vai pintar o papo do estagiário, né? Um é Pardal Abel, a Pardabel, o outro é estagiário e tal. Mas são 2 baita técnicos assim, em estágios diferentes e que não tem nenhum motivo para não seguir nos seus times em 2026. Agora, que momento chegamos, né? Na final Libertadores, mais uma entre times brasileiros e ninguém está correndo risco. Ninguém vai cair. Assim, você vai derrubar. Isso é um nível assim que não dá para acreditar. Evolução, né, Calçado? Evolução. Só um comentário, esse estádio eu acho muito bonito, pô. Talvez explique por que eles estejam aqui. Claro, total, né? Por que eles estão aqui? Enquanto os outros estão... E o Flamengo tem um histórico, enquanto o Abel, nesse período de Abel, o Flamengo, passou todo mundo pelo Flamengo. Calçade, eu não sei se a memória me trai. Difícil fazer a lista. Não sei se a memória me trai, mas pós-Jorge Jesus, com a sua história, Felipe Luiz, claro, mas pós-Jorge Jesus, nenhum treinador do Flamengo
teve essa condição. Nem mesmo aquele que ganhou 2 títulos em reta final de temporada, que foi o Dorival em 2022. E aí é preciso entender também que a mudança de direção, trouxe o Flamengo para um patamar um pouquinho mais profissional do que a gente encontrava na temporada passada. Isso é verdade. Pode não parecer para muita gente, porque sempre o foco está no dinheiro, mas é saber gastar o dinheiro e produzir dentro de campo. Perder ou ganhar, cara, ainda continua sendo um jogo. As pessoas têm dificuldade nisso, de entender que é um jogo. O Felipe, se o Palmeiras for o campeão da Libertadores, vai parecer que o título brasileiro é uma coisa bem pequenininha para o Flamengo. Mas não pode, acabei de falar, era a prioridade para o Flamengo, dita pelo Felipe Luiz, pela diretoria, mas isso é assim até chegar na final, né? Até você chegar na final contra aquele que está eleito nesse momento com o seu maior rival. Então você não esquece o que foi falado. Aliás, aí tem que ganhar. Só uma coisa, né, Calçade? Esse é um outro problema da gente não ter um mínimo distanciamento entre, olha, acabou o Campeonato Brasileiro, que deveria acabar antes, evidentemente. Exatamente. E aí você tem ali 1, 2 semanas depois... É o último jogo da temporada na América. A final da Libertadores. Porque aí você curte a grandeza do Campeonato Brasileiro, que está praticamente nas mãos do Flamengo. É enorme, é enorme. Ninguém pode discutir isso. E isso não depende, evidentemente, do que vai acontecer aqui amanhã, né? Eu acho que a gente está no momento... É legal curtir isso. Sim. Espero que quem perder... alguém vai perder, né? Claro. Nem que seja nos pênaltis, Claro. mas uma hora vai acabar o jogo. Claro. Com um campeão apenas. Então é preciso ter cuidado para não estragar tudo que foi conquistado e tudo que foi feito. Isso vale para os dois lados. E que pode evoluir. Sim. Não é que Palmeiras e Flamengo já alcançaram um patamar, de lá não saem. Não, eles podem melhorar muito e gerar um distanciamento sobre os outros no futebol brasileiro, porque eles já construíram uma etapa que começa a se falar agora no fair play financeiro e que tem um período para implantação no Brasil. Então, eles ainda vão ficar na frente. E que sirvam de referência, né? Sirvam de referência. E aí o problema dos outros não é de Palmeiras nem de Flamengo. Mas olhando por um viés positivo para os dois treinadores, pensando na vitória dos dois, né? Um de outro, evidentemente. Há uma conversa sobre o Abel e que é perfeita. Muita gente acha que ele é o maior treinador da história do Palmeiras e tem gente que coloca como o mais vitorioso. As duas coisas. Que é as duas coisas. Para uns é uma coisa, para outros é outra, para outros duas coisas, enfim. Um terceiro título de Libertadores dele põe fim, é o maior e ponto final, essa é uma conversa. E o Felipe Luiz, cara, em qual patamar esse cara chega no Flamengo? Porque o Jorge Jesus, claro que ele foi o cara que tirou o Flamengo de uma fila de 38 anos de Libertadores. Em 6 meses conquistou um brasileiro e uma Libertadores. É um negócio incrível em um curto espaço de tempo. Mas se a gente pensar o curto espaço de tempo do Felipe Luiz, ele vai ser o cara que vai ter uma tríplice coroa. Ele vai ter a Copa do Brasil do ano passado, além do estadual e da Supercopa, um brasileiro, que está nas mãos dele, e uma Libertadores. Então, que patamar que esse cara alcança como treinador e como figura na história do Flamengo, porque ele também ganhou tudo isso como jogador. Eu acho que são duas coisas distintas. A gente não vai poder tentar chegar a essa conclusão amanhã. Tá. Amanhã estaríamos, entre aspas, contaminados pela euforia do ambiente, do título, pelo iminente título brasileiro e pela necessidade que a gente sempre tem, como diz Jean Oddi, aquela ditadura da contundência de já cravar algo a todo momento. Eu acho que o Felipe Luiz ele é um treinador de pouco mais de 1 ano de trabalho no futebol profissional, independentemente do resultado, e por melhor que seja o cenário amanhã, ele tem questões a melhorar e ele reconhece isso. Mas já é um fenômeno, né? É muito pouco tempo, eu acho um fenômeno. A gente pode considerar um fenômeno se você ganhar 2 títulos dessa maneira com um pouco mais de 1 ano, mas aí tem que entrar em muita coisa. É o nível do elenco, é a segurança, é estar onde está, é ter vivido como jogador e como técnico num curto espaço de tempo e dominar o ambiente como ninguém, porque nem o Jorge Jesus dominava o ambiente como ele, porque o Jorge Jesus não tinha o lastro de ser jogador. Então, isso tudo contribui. Mas para a gente também não chegar aqui naquela de o Felipe Luiz já é maior que o Jorge Jesus, o Felipe Luiz já é melhor na história que o Tite, porque tipo assim, é um cenário muito específico, porque o Felipe tem algo que ninguém tinha. Ele tem o domínio do ambiente do vestiário do Flamengo. É o mérito dele. E é mais que isso. Exatamente, é mérito dele, pô. Não sei onde ele quer chegar com esse argumento, não. Pelo amor de Deus. Isso é algo tão caro dentro do Flamengo. Sim. É algo tão caro dentro do Flamengo. Você ter respeito dentro do vestiário, você dominar um ambiente, você ser respeitado no trabalho em campo. O Jorge Jesus teve que se impor no início. O Tite teve dificuldade no início. Os maiores nomes vindo de fora tiveram rejeição no início. O Felipe não. Mas, mano, o Felipe teve também com o Pedro, pô.
Então ele já larga na frente de algo que dentro do Flamengo, que é um clube muito peculiar, é muito caro. Então isso precisa entrar no balaio. Agora, se ele já é o maior, eu acho que é um papo para daqui a um tempo. O Abel no Palmeiras não. O Abel a gente tá falando de mais 5 anos, né, Jean? Não, é isso. Eu tô plenamente de acordo com o Pedro, porque eu acho que assim, o Felipe Luiz, as qualidades dele estão aí, escancaradas, independentemente do resultado que a gente vai ver amanhã. E não são escancaradas apenas, acho que a questão que o Pedro cita da gestão do elenco é muito relevante e o histórico recente do Flamengo mostra isso, mostra como é difícil, como era difícil. E se hoje o Gabigol não está mais, por exemplo, no Flamengo, é porque o Felipe Luiz não quis. Porque o Flamengo poderia sendo manter qualquer amigo jogador. dele. Sendo amigo dele. Então ele olhou e falou, não, é melhor assim. O episódio do Pedro eu não vou esquecer nunca, porque Verdade. Ele foi muito criticado no momento em que ele toma a decisão de fazer e falar do jeito que ele falou sobre o Pedro, e tá demonstrado. Foi um acerto absurdo. Já me parecia naquele momento um acerto, mas depois, olhando para como o Pedro voltou depois daquilo, foi outro acerto absurdo. É parte de gestão de elenco também. Taticamente é um bom técnico e acho que ele fala sobre isso e fica claro que ele é um bom técnico. Pode ainda não tirar os coelhos da cartola que a gente já viu o Abel tirar, mas são técnicos com tempo de carreiras diferentes. Então assim, ganhando, né, a Libertadores, ele já vai ser um técnico muito, muito importante na história do Flamengo, porque vai ter uma Libertadores, um Brasileiro e uma Copa do Brasil, como você falou. Querer colocá-lo num patamar aí acho que é uma outra história, a gente pode esperar um pouquinho, estou plenamente de acordo com o Pedro. E sobre o Abel, acho que assim, mais vitorioso para mim não existe, não dá mais para discutir isso. Porque ele é o mais vitorioso a partir do momento que ele é quem tem o maior número de títulos. Isso sem dúvida. E aí você, ao comparar com o Oswaldo, você... Não, o debate para mim não é no Palmeiras, Jean. Que treinador no futebol brasileiro teria 3 Libertadores? Ah, tá, então. Não, tudo bem. Estamos falando... No Palmeiras, para mim, é conta fechada. Estamos falando até. no caso de uma vitória amanhã, mas eu estou falando, hoje ele já é, acho que para mim, indiscutivelmente, o mais vitorioso e para mim também o maior, porque aí eu olho para o quanto as participações dele foram essenciais para que o Palmeiras ganhasse títulos onde ele não tinha o melhor elenco. E assim, se amanhã ele ainda não tem o melhor elenco, e acho que não tem o melhor elenco, ele tem um elenco muito, muito forte, né? Que é o segundo melhor elenco da América do Sul. Sim. Então, assim, agora o contexto já é até diferente daquele contexto em que ele conseguiu ganhar as outras 2 Libertadores, muito por mérito dele. Então, além de ganhar o que ganhou, o peso dele nessas conquistas passadas foi muito grande, e aí no Palmeiras ele já está nesse patamar, né? Sim. Eu vejo que o Felipe Luiz deu um grande salto e virou treinador definitivamente quando ele teve esse teste. O teste que eu sou colega desses caras e fui transformado em treinador, que ele queria, não é caiu, era algo que ele gostaria de fazer, e tanto que ele já vinha pensando como treinador quando era jogador. Você começa a olhar os trabalhos e tal. O cara, quando pensa no futuro, nesta função, ele começa a absorver tudo que ele tem na carreira a partir do momento que ele decide. E quando ele tem a situação do Gabigol é a primeira, a segunda é a do Pedro, você percebe, e isso é muito claro, que ele assumiu a condição de treinador. Aquela amizade, ela vai até uma página. Depois ela termina, porque se ele fica entre esses 2 mundos, ele não consegue seguir. E ele é muito claro nisso, pelas decisões que ele toma. E o ambiente do Flamengo é muito melhor. Hoje eu vejo um Flamengo que não é mais administrado de dentro do vestiário para fora. E era assim. Até o ano passado era assim. Era o vestiário que determinava a série de coisas. E agora o Flamengo tem um outro comando. É curioso. E é bem diferente. É curioso você falar isso. Até acompanhando bastante a realidade do Flamengo, a gente hoje está aqui 50 minutos falando, a gente não parou para falar que um dirigente não está falando a mesma língua de um treinador, que um jogador bateu boca com o treinador por causa de um banco, de uma possível saída. E parece que é banal, mas assim, isso é o que eu falo, repito, isso é muito caro dentro do Flamengo. Então isso tem um mérito e isso independe do resultado amanhã, porque tem um resultado ali para chamar de seu também no Campeonato Brasileiro e você tem que preservar e tentar levar isso para a virada de temporada e não somente refém do resultado de amanhã. E é algo que durante muito tempo, para citar casos óbvios, era a mordida na virilha,
Era a camisa do time B que você usava dentro de casa na folga que tinha que responder. A sabe? festa Era de questão de não sei o momento quê. de crise. Era como saía na zona mista fazendo piada. Era como saía depois de ser substituído. Hoje me parece que há um custo caro para o Felipe, porque deve ser difícil. E deve ser muito difícil, porque o primeiro cartão de visita foi: o que eu faço com o Gabriel? E estamos falando de um Gabriel que aqui já virou um cara diferente na história do Flamengo, naquele Flamengo e River. E depois decide: o que eu faço agora com o Pedro, que tem uma situação de entrega em treinamento e comprometimento? O que eu faço agora com o Bruno, que tem todo o caráter decisivo, eu preciso bancar como quase que um jogador reserva? O Bruno amanhã é titular por circunstâncias de ausências, não necessariamente porque é um titular incontestável se tivesse todo mundo à disposição. Mas aproveitou bem as oportunidades então, em novembro. Hein? Mais do que o resultado, William, mais do que o resultado do Felipe nesse 1 ano e 2 meses, eu considero muito louvável o que ele fez para gerir um Flamengo, que é um clube muito complicado. Tudo que a gente ouve é que o Flamengo é diferente, a coisa ali é complicada, a banda toca diferente, o vestiário é muita gente pesada. Foi muito treinador que passou por lá, que olhava de baixo para cima para jogador. E ele vindo, ele tendo esse capital para virar e falar: você é meu amigo, mas sai. Você tá de bico, mas vai ser reserva. E você aqui, eu sei que é histórico, mas vai ficar um pouco no banco. Você que foi contratado assim, vai segurar um pouco. Então, isso, independentemente do resultado de amanhã, eu acho que precisa entrar na avaliação para além do quantos títulos ele tem. E é isso também que vai entrar na avaliação na hora de virar e falar: a gente precisa ter esse cara aqui. Tira o Felipe, qualquer treinador que você traga, e pode ser o Ancelotti, pode ser o Tite, pode ser qualquer... Ele vai precisar se ambientar ao Flamengo. E isso demanda tempo, e você perde tempo de trabalho com isso. O Felipe não. O Felipe explica para o diretor como é que funciona. Ô, Boto, vem cá, deixa eu te explicar como é que funciona isso aqui no Flamengo. Ô, Bap, você era daqui, mas deixa eu te explicar. Então, assim, isso é muito mais relevante para mim, a meu ver, do que simplesmente avaliar se amanhã na prorrogação ou nos minutos finais teve uma falha de técnica de alguém, se teve um erro de troca de peças no segundo tempo. Então, isso precisa entrar no balaio do que é o Felipe Luiz enquanto treinador hoje. Falando do elenco, né? Falando aí dos jogadores e das opções, você citou o Bruno Henrique, né? É curioso como nesse momento, além da questão coletiva, a gente está falando de um Palmeiras, você já citou, nos últimos 5 jogos não ganhou nenhum. Se a gente pegar o recorte dos últimos 10 jogos, ele ganhou só 3. 2 do Juventude e 1 do Santos, né? Que são equipes que brigam lá contra o rebaixamento. E aí você olha individualmente e você tem a dupla Flaco, Lopes e Vitor Roque, que estava arrebentando lá embaixo. A coisa não está rolando. No meio ali, uma hora é o Maurício, uma hora é o Rafael Veiga. A gente está falando de Rafael Veiga, amanhã é titular, né? Então o Maurício, aí o Maurício não entregava, aí vem o Rafael Veiga decepcionava, tem aquele grande jogo contra a LDU, que ele entra no segundo tempo. Mas enfim, algumas dúvidas. E você pega um Flamengo com notícias melhores. Claro que o Samuel Lino é um cara que está devendo, mas você olha e fala: caramba, o Cebolinha, que era a carta fora do baralho, esse cara aproveitou os últimos jogos. O Bruno Henrique, que estava com uma questão que a gente fala: pode ser um pouco mental de tudo que ele estava envolvido, 6 gols em novembro, nos últimos 6 jogos. Então, assim, acho que tem uma diferença também ali no individual. Isso sem falar no Arrascaeta, que depois de muitos anos ele consegue chegar inteiro numa final de temporada para uma final de Libertadores, né? Então acho que assim, a gente tem diferença, além do coletivo, claro, mas diferenças individuais muito claras nesse momento para as duas equipes, né? Bom, primeiro que o craque do Flamengo assim, não é que tenha só um, mas assim, o principal jogador do Flamengo está numa fase absurda. E quando eu digo uma fase, nesse caso, não é um mês. Não é um mês e meio, é a temporada toda, né? Isso. O que o Arrascaeta está jogando desde o começo do ano é uma grandeza. E claro que ele entra como talvez o cara com a maior capacidade de decisão no jogo. E aquilo que a gente falava em relação às dúvidas que o Felipe Luiz tem muito a ver com a qualidade dos caras que ele tem no banco, que a gente não sabe nem quem são, se é o Cebolinho, se é o Samuel Lino, se é o Luiz Araújo ou se é o Carrascal, enfim, quem é que vai começar no banco? Então, são caras que de fato vivem bons momentos, e isso é diferente de fato dos jogadores do Palmeiras hoje, se você pegar os reservas, vamos dizer, teoricamente. Sim. Então vamos falar do Maurício, do Facundo Torres, do Sousa, né? Não são jogadores, obviamente, do mesmo tamanho dos reservas do Flamengo e também não vivem fases tão boas assim, embora já tenham vivido. É bom lembrar, isso eu gosto sempre de lembrar, que assim, de agosto a outubro, foram 3 meses que o Palmeiras jogou em altíssimo nível. Foi. Não faz tanto tempo assim. E aí depois veio, enfim, data FIFA, veio desgaste, veio time incompleto em muitos. Então o Abel pode até acreditar,
pera lá, eu só preciso jogar aquilo que o meu time estava jogando naqueles 3 meses, quando a gente mesmo dizia que era naquele momento o time que estava jogando mais. Agora, a fase dos jogadores do Flamengo é melhor, tanto que o Rafael Veiga, tudo indica, titular amanhã, obviamente é um dos caras que está na história do Palmeiras por tudo que ganhou, mas acho que a vaga dele como titular tem muito a ver com o histórico dele, não o histórico do tamanho, ele é muito grande, então ele vai ser titular. Não, não é isso. Tem muito a ver com o histórico dele de resolver jogos decisivos, de resolver jogos grandes. Porque se o Maurício estivesse voando, ou o Sousa, ou o Facundo, ou quem quer que seja, talvez esse cara viesse a ser titular, como o Alan virou titular. Sim. Né? Mas eu acho que o Veiga, que tem a história que tem no Palmeiras, ele acaba sendo titular porque ele é o cara que, na hora H, na hora que o bicho pega, ele vai lá e faz gol em final, como fez na Libertadores de 2021, e o jogo da LDU, que ele sai do banco, né, Calçade? E participa dos 2, do terceiro e do quarto gols. E eu acho que o Palmeiras tem menos em relação ao Flamengo, caras assim, voando, pedindo a vaga, que vão ficar no banco. E é o que está acontecendo no Flamengo. No Flamengo você tem o Carrascal, o Luiz Araújo sempre entra, o Lino, que não está na melhor fase da vida, mas é um cara importante, Cebolinha. Você tem mais gente, você tem o Saúl ainda no banco. No caso do Palmeiras, eu vejo que o Abel está tentando encontrar o melhor time possível, óbvio, o Felipe Luiz também está fazendo isso, mas não tem ninguém gritando fora, você fala, que injustiça. Evidentemente pode estar no banco a decisão da Libertadores da América, dos dois lados, mas isso reforça a ideia de que o time é esse. Os 2 títulos do Palmeiras vieram com um gol do Breno Lopes e outro do Daverson, né? Vamos lembrar que... É bom lembrar de Montevidéu, quer dizer, quando o jogo vai para a prorrogação, naquela condição, tudo indicava um Flamengo muito favorito naquele momento, porque você olhava para a escalação do Palmeiras e via uma escalação tecnicamente muito inferior à do Flamengo, né? Inclusive com o Daverson. Não estou dizendo que o Daverson não é bom tecnicamente, mas ele era muito abaixo. Mas aí, acho que assim, aquela Libertadores, no fim, a prorrogação, ela ilustra o que é esse torneio, o que é esse campeonato e o que é uma final de 90 ou 120 minutos. É um momento, é um erro, é uma falha que você pode pôr tudo a perder ou pôr tudo a ganhar, né? Quer dizer, o Palmeiras tinha jogado muito bem ali o primeiro tempo e acho que os 90 minutos tinha até conseguido fazer uma grande partida, mas na prorrogação nada indicava que fosse ser assim e no fim foi. O Palmeiras até jogou bem, mas o gol sai de uma falha individual. E uma falha individual ou um lance de genialidade, que também é muito provável que aconteça num jogo em que você tem, só para citar 2 nomes, o Arrascaeta de um lado, o Vitor Roque do outro, né? Um lance de genialidade também pode resolver o jogo. Aliás, 2 grandes contratações para esse ano, né? O Vitor Roque no Palmeiras, né? E não o Arrascaeta, mas o Jorginho no Flamengo, né? Acho que são 2 das grandes contratações do futebol brasileiro. A gente pode até falar desses 2 personagens daqui a pouquinho. A gente vai fazer um intervalo aqui no Linha de Passe. Bom, gente, isso aí. O olho tá bugado. Gente, o Flamengo é favoritaço. Pô, cara, não tem como comparar o time do Flamengo com o do Palmeiras. Certo que eles vão querer ir na raça ali, naquela vontade, mas o Flamengo tem que ser esperto de saber controlar o jogo ali com o Jorginho, o Léo Ortiz se for jogar, com a Arrascaeta. Eu tô confiante como nunca estive antes. Então eu espero muito esse título amanhã, velho. Muito mesmo. Cara, como eu falei, tô nem conseguindo dormir. É engraçado, mas é verdade, a mão tá suando aqui, cara. Não vejo a hora desse jogo começar e terminar, a gente com o troféu na mão. Então é isso, nação. Vamos lá, torcer muito amanhã. Tamo junto.